muito profundo, vários pesquisadores, professores aqui da Faculdade de História. É professora do IF, do EFG de Goiânia, do campus Goiânia. Já trabalhou com estágio, não sei se está trabalhando ainda, mas o IFG também é um lugar privilegiado, né, para pesquisas relacionadas aos mundos do trabalho. Eu vou falar um pouquinho aqui do currículo da professora Fabiane. Ela tem graduação e mestrado em História, ambos pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É doutora em História pela Universidade de Brasília e atualmente está aí, como eu já falei, no Instituto Federal de Goiás, onde eles também têm um curso de graduação em História, e licenciatura em História. E a professora tem ênfase, né, nas pesquisas dela com relação à pesquisa de História do Brasil República. Então, ela trabalha historiografia brasileira, história do tempo presente, história política, história intelectual, partidos políticos, movimento estudantil, e muitas outras coisas, né? E é uma pessoa aí que vai poder contribuir muito com a gente aí nesse debate sobre o estágio em História e o mundo do trabalho. Fabiane, obrigado, viu, pelo convite. É um prazerão poder estar participando com você, estar coordenando essa mesa e poder te ouvir e aprender aí com as suas reflexões sobre esse tema. Obrigado. Obrigada, Rafael. Bom, eu quero cumprimentar a todos e a todas, agradecer imensamente o convite. O meu primeiro contato com o Cristiano foi através do convite, que eu fiquei bastante feliz, né? Eu, como o Rafael disse, né, eu iniciei a minha carreira no ensino superior em Goiás como professora substituta na UFG, e essa experiência me trouxe muitos amigos então assim, é uma felicidade muito grande sempre poder estar em diálogo com a Universidade Federal. E assim, eu considero que existem dois marcos na minha carreira, né, e na minha constituição como professora de história, atuando no ensino superior. Um primeiro momento é quando eu ingresso na UFG, né, como professora substituta de História do Brasil. À época, o Noé dizia que eu dava aula de História do Brasil, né, de cabo a rabo, né, porque eu dava colônia, império, república, e no Instituto Federal foi uma experiência também muito extraordinária para a minha composição como profissional, porque me colocou diante da atuação dentro de uma licenciatura em História, numa instituição de tradição, né, da formação técnica profissional. Então, a licenciatura nos institutos federais é algo que data da própria criação do Instituto, de dezembro de 2008, é uma experiência constituída dentro da educação profissional e tecnológica, e os desafios são vários, né? A iniciar pela própria construção de uma identidade imerso a essa educação profissional e tecnológica, e nós, no Instituto Federal, atuamos na educação básica e no ensino superior, nos seus diferentes níveis e modalidades, né? E aí eu até falava aqui pela manhã, mais cedo, aqui logo que eu entrei, que a gente, de manhã, inicia dando aula para o ensino médio, à tarde na licenciatura e à noite na educação de jovens e adultos e também na especialização. Então, nós temos uma atuação que é muito desafiadora, porque nos exige também adequações de didática, de linguagem, né? E nesse sentido, essa experiência junto ao Instituto me colocou diante da necessidade de pensar políticas, né, públicas, pensar em me constituir dentro desse lugar que da trabalhadora de educação, né? Então, assim, eu acho que, inclusive, é sobre isso um pouco que eu quero falar, né, com vocês, que é esse lugar, né, de trabalhadora da educação. Muitas vezes, nós que fazemos cursos de licenciatura em áreas específicas,
nos consideramos historiadores, mas nem sempre trabalhadores da educação no seu sentido mais amplo, né, do termo. E quando o Cristiano propôs a mim, né, falar sobre a questão do estágio e do mundo do trabalho, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi me constituir enquanto trabalhadora da educação e como é esse processo na relação do estágio, que para mim é uma experiência fundamental dentro desse processo de interação com o espaço da escola, com a proposição do ensino, né, da articulação do ensino e da pesquisa, e aí os conflitos que vêm depois, né, os desafios que são maiores, muitas vezes, do que as possibilidades quando nos inserimos no mundo do trabalho, né? E aí, para pensar esse lugar de constituição como trabalhadora da educação, eu pensei em, num primeiro momento, falar um pouquinho sobre as licenciaturas no Brasil e as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, né? E por que falar, né, dessas licenciaturas, dessa história, né, e desse processo, ainda que de forma breve, porque o Cristiano falou, a gente precisa dar mais tempo para o diálogo do que, né, dessa composição. Então, eu tentei estruturar algumas ideias, então, a minha proposta aqui é lançar algumas ideias para que a gente possa debatê-las e problematizá-las. Então, dentro dessa perspectiva, né, das licenciaturas no Brasil, eu acho que é fundamental entendermos que a primeira experiência relativa à formação universitária de professores no Brasil se dá em 1934, com a criação da USP, e a Constituição da USP traz uma questão que vai marcar muito o nosso lugar de formação de professores nas licenciaturas. A USP, quando constituída, ela vai se propor, através das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, a fazer uma qualificação teórica específica, então é o lugar que vai se reunir o curso de Geografia e História, né? Lembrando que o curso de História ele se confunde com essa formação de Geografia, né? Então, isso, a separação e a independência desses processos formativos e a constituição da identidade do geógrafo e do historiador só vai se constituir a partir de setembro de 55, quando então se estabelece uma lei de separação. Até então, de 34 a 55, o que temos é exatamente essa formação conjugada de geografia e de história. E aí é interessante porque no Rio de Janeiro a gente vai ter uma primeira experiência na universidade, que é de uma tentativa dessa separação entre história e geografia, mas que cai por terra com a Constituição da Universidade do Brasil, em 36. Então, a experiência dessa separação de formação entre história e geografia, ela é muito pequena antes de 55. Então, a gente só vai poder trabalhar essa perspectiva da identidade a partir de 55. No meu doutorado, quando eu fui estudar o Boris Fausto, eu estudei também os currículos, as matrizes curriculares do curso de História e de Geografia, e para mim foi muito surpreendente, né, de como a geografia, por exemplo, demorou um pouco mais do que a história para criar uma identidade do campo da geografia dentro da USP. Né? A história foi mais ágil nessa constituição identitária, a partir de 56, e a geografia, ela nas suas primeiras proposições de currículo, né, de matriz curricular, ela ainda estava muito absorvida, né, refém da própria dinâmica da história, né, em muitas disciplinas de história, enquanto que a história ela já se desprende rapidamente da geografia. E é tão interessante esse processo de constituição do nosso lugar, né, enquanto licenciatura em História e graduação no todo em História, que quando eu chego na Unesp em 97 para fazer a graduação,
eu chego lá e na matriz curricular do curso tinha uma carga horária considerável de geografia. E eu não entendia muito bem por que eu tinha que fazer disciplina de geografia, já que eu estava, né, na minha cabeça. E aí eu só fui entender isso durante essa pesquisa do doutorado. E aí, então, em 1934, quando a USP é criada, a Faculdade de Filosofia, de Filosofia, Ciências e Letras, ela vai dar, então, vai ficar responsável por essa qualificação teórica específica na área das ciências, das letras, da geografia e da história, né? Enquanto que o Instituto de Educação vai ficar responsável pela formação técnica, né, do profissional da educação. E aí aqui nasce o famoso 3+1. Então, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, qualquer curso que você fazia em 3 anos, que é essa formação teórica básica, e aqueles que desejassem dar sequência ao seu processo formativo na área da educação, teria, então, que fazer as disciplinas dentro do Instituto de Educação, que eram feitas em 1 ano. É bem interessante, quando você estuda a USP, é que, num primeiro momento, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, ela, embora acabe abarcando a necessidade dessa formação de licenciatura aos profissionais que atuam na educação básica, ela não se coloca, num primeiro momento, de forma alguma alinhada, seja com a Secretaria de Educação Municipal ou estadual. E isso só vai acontecer, esse diálogo da tentativa, inclusive, de estabelecer parcerias e acordos que dessem condições para que esse profissional que estava atuando na educação, né, básica pudesse, então, se constituir nessa formação superior. Isso só vai acontecer quando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras começar a não ter número suficiente de candidatos para a composição de turmas. E aí a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se abre para esses diálogos e vai se tornando e se caracterizando, apesar de não ser esse o fim, né, enquanto formadora de profissionais, né, de professores da educação básica. Bom, e aí é interessante porque eu olhando o currículo dos anos 60, sobre a formação que era dada no Instituto da Educação como disciplinas obrigatórias para se tornar professor, né, para atuar enquanto licenciado, eu percebi que o currículo desse licenciado se construía a partir de 4 disciplinas: Psicologia da Educação, Didática Geral, Prática de Ensino e Administração Escolar. Essas eram as disciplinas que formavam esse profissional da licenciatura. Isso nos anos 60. E aí eu recuperei o meu currículo 30 anos depois, né, em que o meu estágio foi feito atrelado à disciplina de didática geral. E eu, assim como nos anos 60, na USP, fazia-se 4 disciplinas para a formação desse licenciado, eu também fiz 4 disciplinas que me formaram como professora, né, nos anos 90. Então, eu estou dizendo isso para trazer para vocês a questão de que o currículo que hoje se constitui nessa formação de professores, em que se traz a prática como componente curricular, se traz a estágio como 400 horas e tantas outras disciplinas que formam e dão bases dentro da discussão de políticas e gestão, né, da educação e das práticas de ensino, são resultados de movimentos que vão ocorrer nos anos 90, com resultado a partir das diretrizes nacionais que vão emergir a partir dos anos 2002. Né? Então, nos anos 90, a gente vai presenciar a organização de um movimento pela construção de uma base comum de formação para todas as licenciaturas, muito apoiado também naquilo que vai se estabelecer na Lei de Diretrizes e Base,
em que se fundamenta a importância de uma formação de professores que alinhe teoria e prática, né? Então, esse debate da necessidade da ampliação da prática, ela passa a ser formalizada em documentos legais nacionais num primeiro momento, né? E, sobretudo, na LDB. E aí a gente vai vendo que há um movimento buscando, inclusive, a superação do modelo 3 anos mais 1. Né? Então, por exemplo, eu não fiz 3 anos de bacharelado para depois fazer um de licenciatura em História, mas eu fiz 4 anos de bacharelado e licenciatura em que o modelo, de alguma maneira, né, traduzia aquilo que estava posto na década de 60 para a formação de professores. Porque no processo de constituição do bacharelado, se tinha em cada ano uma disciplina ligada à formação de professores. Né? Então, traduzia aí nos anos 90 esse modelo de 3 mais 1, só que esse 1 diluído em 4 anos. Né? E aí, dentro desse movimento, né, que vai sendo articulado pela defesa da constituição de uma identidade necessária aos profissionais da educação, aos trabalhadores da educação, né, essa identidade, ela vai resultar naquilo que a gente vai ver nos anos 2000 como diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. Né? E aí, obviamente, cada uma, né, dessas áreas de conhecimento, elas vão ter uma legislação que lhe é própria, que regula a formação necessária para ser professor de história, para ser professor de geografia, para ser professor de cada uma das áreas, mas as diretrizes curriculares nacionais de formação de professores passa a ser algo que vai orientar essa chamada base comum para a formação de professores, independentemente da sua área de conhecimento. E aí esse processo, ele vem, como todo processo histórico, dentro das suas contradições, com ganhos e perdas nesse processo, né? Com uma dinâmica. Afinal de contas, a gente precisa entender que a formação de professores está alinhado à própria discussão sobre o projeto de educação. Então, você vai ver acontecendo, né, momentos de avanços e momentos de retrocesso, como o que vivemos agora com a última resolução que traz as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores em 2019, que é, pelo menos do meu ponto de vista, um retrocesso total naquilo que a gente foi ganhando enquanto perspectiva de formação. E aí a resolução 1 de 2002 e 2 de 2002, que são publicadas em fevereiro de 2002, elas vão trazer para nós, no primeiro momento, exatamente uma carga horária que vai considerar a parte da prática algo que deve ser fundamental dentro do processo da articulação com a teoria. E é aí que a gente vai ter, pelo primeiro momento, as 400 horas para a prática como componente curricular, seguidas de 400 horas para o estágio supervisionado curricular, 1.800 horas para a formação dos conteúdos específicos da área e 200 horas de atividades complementares. E dentro dessas 2.800 horas que passam a ser obrigatórias no processo de formação de professores, delas, 1/5, ou seja, 560 horas, devem ser destinadas obrigatoriamente no currículo à formação das dimensões pedagógicas. E dentro desse processo das dimensões pedagógicas, deve-se, ou pode-se, melhor dizendo, trazer as práticas como componentes curriculares para compor essas dimensões pedagógicas, assim como ampliando outros conteúdos fundamentais para essa formação, como os fundamentos da educação, né? E aí a gente tem história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, as disciplinas que tratam de política e gestão da educação, né? Disciplinas
relacionadas à própria formação da educação especial, da educação do campo, enfim. Aí os currículos vão sendo formados dentro da autonomia que cabe a cada instituição e dentro da identidade de licenciatura que se quer. Em 2015, ou seja, 13 anos depois, se percebe a necessidade de se trazer para o debate como resultado, né, dos movimentos sociais e de uma série de debates que estão colocados, como a questão étnico-racial, de gênero, né, da diversidade e da inclusão, se inicia, então, a necessidade de entender que a formação de professores, além dessa relação entre teoria e prática, cabe a ela também dar conta desse processo formativo que faça com que esse profissional ele esteja articulado com os debates dos direitos humanos, com os debates da inclusão, com os debates da diversidade étnico-racial, gênero, sexual, religiosa. E aí inicia-se, então, um debate dentro do Conselho Nacional de Educação, em que vai resultar na Resolução 2 de 2015, que, para além da ampliação da carga horária mínima para a formação de professores, então a gente sai de 2.800, estabelecida lá em 2002, para 3.200 horas. E dentro dessas 3.200 horas, amplia-se as dimensões pedagógicas, então a gente passa de 560 para 640 horas como mínimo, e se traz Libras, as TICs, né, a formação relacionada com as tecnologias de informação e comunicação, a língua portuguesa, as disciplinas que estão envoltas aos debates dos direitos humanos, do meio ambiente, da inclusão, da diversidade. E aí nós temos, então, em 2015, uma instituição de uma base comum para a formação de professores que, independentemente da área específica, contempla exatamente todos esses debates que não estavam ainda colocados em 2002, né? Então, quer dizer, a gente tem aqui a manifestação de uma política pública para a formação de professores que resulta em políticas de educação, em projetos de educação, né, que deem conta exatamente de tornar a escola mais inclusiva e mais, né, com respeito às diferenças. Então, nesse sentido, a gente vê que essa alteração que ocorre, guardadas efetivamente as críticas que cabem a todo esse processo de constituição das diretrizes e as disputas de projetos e de identidades, é importante que saibamos que essas diretrizes ela está alinhada com um desejo de uma escola mais inclusiva e diversificada, o que é muito contrário ao que a gente está vivendo agora, quando o ministro da Educação vai lá, o finado ministro da Educação, né, vai lá e diz, olha, lugar de aluno, né, com necessidades específicas educacionais não é numa escola, né, comum, né, não é para uma escola normal, né, para normais. Então, retroagindo assim a todo o debate sobre a inclusão que se coloca diante da possibilidade de termos dentro da educação básica, né, a não diferença entre, né, uma escola para uns e uma escola para outros, né? Então, vem bem na contramão, assim como vem na contramão a defesa de que a universidade é para alguns e aqueles que não têm condições de acessar a universidade, cabe a eles a educação profissional e tecnológica, que é a nossa grande luta. Eu, como uma professora do Instituto Federal, nós temos recorrentemente um debate no sentido de lutar contra qualquer recuperação da ideia das escolas de artífices que a educação profissional e tecnológica é para os desvalidos, né? Mas ela é para todos, né? Incluindo os desvalidos, né? Então, assim, a gente vem num debate
inclusive de formação integrada, né? No sentido de que nos cabe, enquanto educação profissional e tecnológica, não apenas formar para a técnica, mas formar indivíduos sujeitos, né, emancipados. Então, a nossa grande defesa é pela formação integrada, razão pela qual, né, nós estamos alinhados nos nossos documentos institucionais à perspectiva gramsciana de educação integrada, né, de perspectiva de formação omnilateral. E aí, mesmo em 2015, a gente conseguindo trazer para a dimensão da formação de professores essa preocupação, né, com a construção de uma escola inclusiva e de respeito às diversidades e de integração às diversidades, a gente vê um golpe nesse processo em 2019, ao meu ver, que é quando a gente vê publicada a resolução do CNE, que institui a BNCC para a formação inicial de professores da educação básica, tornando o processo de formação de professores alinhado à dinâmica de competências e habilidades, tal qual está constituída na BNCC. Então, embora se mantenha as 3.200 horas, essas 3.200 horas passam a ser organizadas em 3 grupos. O grupo 1, ele passa a ter 800 horas. Essas 800 horas, elas estão orientadas com uma série de conteúdos obrigatórios que limita, inclusive, a autonomia, né, das instituições para a definição dos seus currículos, em que obriga dar conta dos marcos legais, como LDB, currículo, diretrizes curriculares nacionais, BNCC, assim como traz conteúdos de didática e os seus fundamentos e metodologias de práticas, né, de ensino e didáticas próprias a cada conhecimento. O grupo 2, ele passa a compor 1.600 horas e está obrigatoriamente constituído na relação com a BNCC. E aí, a cada tipo de curso, esse alinhamento com a BNCC se dá, né, conforme o que está orientado. E o grupo 3, 800 horas de práticas pedagógicas, incluindo aí as práticas como componentes curriculares e os estágios. Diante disso, assim, o que eu percebo é um retrocesso dentro do debate da formação de professores e a constituição da formação de professores a serviço da BNCC. E aí, nesse sentido, eu coloco aqui, né, feito esse debate sobre a licenciatura e as diretrizes, né, eu me coloco aqui a partir de um segundo ponto que eu quero problematizar com vocês, que é o lugar do egresso e o mundo do trabalho, né? Vocês estão se constituindo como professores de história, em breve serão egressos, né, deste curso, e se alguns de vocês já se inseriram no mundo do trabalho de maneira completamente precarizada, outros vão se inserir, né? E aí, diante do que está posto, nós temos vários desafios constituídos no mundo do trabalho. O primeiro deles é a própria BNCC, né? Eu avalio a Base Nacional Comum Curricular pautada numa perspectiva de formação de competências e habilidades, colocada para nós aí como um desmonte de um projeto de educação que se quer, né, emancipatória, né? Então, a gente está diante de um desmonte das conquistas democráticas e populares, e não raro uma série de pesquisadores consideram a publicação da BNCC uma contra-reforma do ensino, né, da educação básica. Então, o BNCC nos coloca diante dessa redução, né, de profissionais que orientam os seus debates dentro da sala de aula por competências e habilidades, organizam o seu pensamento dessa perspectiva.
E aí ainda temos, né, esse processo de diretrizes para a formação de professores que reforça esse lugar. Temos uma reforma do ensino médio, que também poderíamos falar de uma contra-reforma do ensino médio, que estabelece os itinerários formativos, que, por sua vez, resultam numa série de consequências à perda da própria discussão da educação integrada. Então, nós estamos diante de 5 itinerários formativos, sendo 4 da área de conhecimento e 1 da formação, né, técnica e profissional. Eu, como professora do Instituto, nós estamos sendo constantemente colocados diante de programas que vêm, né, desse governo, que nos coloca única e exclusivamente como ofertantes desse itinerário, que é da educação, da formação técnica e profissional. Obviamente que as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica, recentemente publicada, e que vem nesse mesmo bojo da BNCC, né, das diretrizes de formação de professores, né, da reforma do ensino médio, essas diretrizes, ela ainda concebe como possibilidade formativa o nosso lugar de oferta de cursos integrados. O que significa isso, né? Significa que nós ofertamos cursos da educação básica, cursos de ensino médio, que se colocam de forma integrada, a formação propedêutica com a formação técnica, né? E a ideia é que esses conhecimentos, né, eles estejam em diálogo constante. E aí, nesse sentido, estamos diante, né, do enfrentamento com o governo, que, embora mantenha o concomitante, nos coloca diante de uma série de publicações de programas, como Ressaber, que são programas ligados a uma certificação da educação profissional, assim como outros tantos programas, em que nos colocamos dentro desse lugar exclusivo da formação técnica e profissional, ou mesmo da certificação. E as áreas de conhecimento que vocês já estão familiarizados, que são linguagens e suas tecnologias, matemáticas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Isso significa que, na medida em que, sobretudo na educação pública e privada, uma vez na ausência de determinados profissionais, eu faço ali um alinhamento com um desses itinerários e não outros, né? E conformam um processo formativo que está alijado completamente dessa formação integrada. Então, os resultados disso são nefastos e eles vão constituindo e reforçando essa fala, né, do finado ministro da Educação, que diz que a universidade é apenas para alguns, não é para todos. Porque, a depender do itinerário que você vai fazer, só te sobra mesmo a educação profissional e tecnológica desalinhada, né, desarticulada da formação integrante. Então, a gente estaria aí formando apenas técnicos e não pessoas que possam escolher, né, o caminho que assim desejar. Além disso, né, além da BNCC, da reforma do ensino médio, de tudo que implica na nossa atuação no mundo do trabalho, estamos diante da escola sem partido, né, que não atinge apenas nós, das áreas de humanidades, atinge a todos, porque a escola sem partido ainda vem combinada, né, com um discurso contra a ciência, né, e tudo isso vai se tornando nefasto ao nosso processo de posicionamento, né, e de abordagem de uma série de questões que vão sendo, inclusive, cerceadas em alguns espaços da educação. Eu fui professora da educação privada por um bom tempo,
e não raro, né? Isso não era dito, mas era subentendido, alguns temas não podíamos, né, debatê-los, mas hoje, e o espaço das instituições públicas nos colocavam diante da possibilidade dessa liberdade, né, de cátedra, de atuação, e hoje a gente vê, né, não raro, olheiros e aqueles que promovem, né, a defesa da escola sem partido, e que nos coloca diante da ideia de que existe um conhecimento neutro, né, uma possibilidade de nos colocarmos apoliticamente, quando, na verdade, esse é um discurso por si só político, né? Para além disso, nós temos aí, né, em 2022, a gente acorda diante de uma defesa de reajuste do piso salarial, saímos de 2.000 e poucos reais para R$ 3.845,63, e embora essa notícia nos traga, né, elementos de reconhecimento da nossa condição de profissional, tampouco ela está longe de conseguir a garantia desse piso salarial e das condições de trabalho que, assim, merecemos e almejamos. E aí, diante disso, né, sabemos de que esse piso salarial ele não vem acompanhado de modo algum com a ampliação dos concursos, ao contrário, né, nós estamos diante de uma série de atos políticos em defesa de concurso público, porque há uma ausência, né, de profissionais efetivos, e sabemos do descompromisso da esfera pública em relação a esses concursos, a garantia desses concursos. E aí a ausência desses concursos também vem combinado com um contrato, né, precarizado em escolas privadas, né, e mesmo na pública, né, porque você recebe, num contrato do Estado, um salário bem inferior a um professor efetivo. E aí, esses contratos precarizados nas escolas privadas, ele vem aí combinado, né, com contratações para módulos. Eu conheço alguns colegas que estão sendo contratados, inclusive na Universidade Católica, né, na PUC, para darem aula por módulos ou por cursos formativos que vão ficar lá, né, colocados numa plataforma de educação à distância. Então, à época que estamos vivendo por razões da pandemia, a oferta, né, da educação à distância ela se fortaleceu e se constituiu, e nesse sentido a gente tem tido uma série de profissionais que estão sendo submetidos a esse tipo de contrato, sem aqui deixar de citar aqueles contratos que têm exigido que o professor tenha o MEI, né? Porque aí ele vai ser contratado como um microempreendedor individual, né? Então, colocando ele assim, completamente sem vínculos trabalhistas efetivos com a instituição de ensino. Então, essas são as situações que estão constituídas no mundo do trabalho, e elas estão colocadas, e eu as coloco aqui, não para desmotivar, né, o processo de formação de professores, mas para dizer que nós temos um caminho para a construção do futuro. E esse caminho passa pela luta, né, dos trabalhadores da educação, exatamente para a transformação dessas políticas públicas que aí estão e que se constituem nesse desmonte da educação no Brasil, e para que, né, tenhamos condições de nos colocar diante dessa mobilização política, né, via sindical ou aqueles que, de alguma maneira,
não entende, né, a via sindical como uma possibilidade, as sociedades organizadas, civis organizadas, né, nós precisamos nos colocar enquanto esse lugar de trabalhadores da educação, e para isso precisamos nos constituir a partir desse processo identitário. Né? Não raro, nós nos afastamos desse processo de constituição identitária do professor na trajetória da educação e na trajetória de educador. E esse, para mim, é um elemento fundamental para que mantenhamos a luta em busca exatamente desse processo de constituição de valorização da condição de trabalhador da educação. E é nesse sentido, assim, um pouco que eu me apresento aqui, né? Como eu disse desde o início, o meu objetivo aqui é nos entendermos, né? Eu sou uma pesquisadora da área de história, né? Como o Rafael trouxe, né? O meu mestrado e o meu doutorado estiveram diretamente ligados a campos clássicos do debate, né? da história, mas para mim foi muito fundamental dentro desse processo, e a minha inserção no IFG me colocou diante disso, de me constituir dentro desse lugar de trabalhadora da educação, porque por muito tempo eu me sentia professora de história. E aí, eu não sei se vocês conseguem entender, né, o quão tênue esse processo de constituição identitária, mas a constituição de professor de história te coloca num lugar que é distinto da condição de trabalhador da educação. Porque o trabalhador da educação te coloca diante da recuperação de uma série de questões que vão para além do seu processo constitutivo, da sua especialidade e da sua especificidade enquanto campo de construção da própria área de conhecimento. Né? Então, assim, para mim, isso foi muito fundamental e isso foi se constituindo porque os institutos federais, o primeiro curso de história que se constituiu no Instituto Federal é o do Campus Goiânia, do qual eu faço parte, e que o Rafael teve a oportunidade também de atuar como professor substituto no Instituto. Hoje, depois de mais de 10 anos de consolidação do curso, no Brasil inteiro, temos 5 cursos de História, e por que eu... 5 cursos de licenciatura em História, e por que eu estou destacando isso? Porque o processo histórico de formação da educação profissional e tecnológica colocava como possibilidade de curso de licenciatura a matemática, a física, a química, a biologia, mas, de modo algum, a história, a sociologia, a geografia, né, a perspectiva da própria língua portuguesa. Então, assim, da letras... esses campos, né, de áreas de atuação da licenciatura se foram se constituindo dentro dos espaços dos institutos federais com base em muita luta. E para que eles se constituíssem, foi preciso que nós nos constituíssemos dentro dessa identidade trabalhadora da educação e do quão importante a formação de licenciatura nesse espaço para ampliar a oferta de formação de professores se tornava fundamental para o projeto político que defendíamos para a educação. Então, essa é uma fala que eu trago para vocês, e eu não vejo outro caminho, e aí eu estou aqui aberta para que a gente, de repente, encontre outras possibilidades, mas, do meu ponto de vista, a mobilização política, a luta, né, dos trabalhadores da educação é o único caminho possível para a gente reverter e combater, né, os desafios que estão postos no mundo do trabalho para todos nós, profissionais da educação. É isso, muito obrigada. Desculpa, acho que eu me alonguei bastante, e vamos para o debate. Obrigado, Fabiana. Simplesmente sensacional. Eu aprendi muito aqui com a fala da Fabiane, né? Porque ela nos traz... Vamos abrir para o debate agora, mas eu queria já colocar algumas questões já, e aí a gente faz alguns blocos, pode ser, Fabiane?
Mas veja só, que maravilhoso, né? Uma história da formação, dos processos de formação de professores. A gente faz história de tudo, e muitas vezes a gente não conhece o modo como a nossa própria profissão, né, foi se constituindo historicamente. Então, essa é uma grande contribuição, Fabiane, a gente conhecer um pouco aí desse processo com o qual foi formado a formação de professores e como isso repercute até hoje, né? Há algumas permanências aí, né, nessa formação, nessa história, e também mudanças e desafios terríveis, né, que nós estamos enfrentando agora nesses últimos tempos. Então, acho que, para além dessa história, também essa reflexão sobre nos pensarmos enquanto trabalhadores, né, da educação. E eu acho isso muito importante, porque me parece que a gente tem vários discursos, né? Tem uma permanência de discursos, como, por exemplo, o discurso da vocação, do professor enquanto uma vocação, que também concorreu com a ideia de nos entendermos como trabalhadores, né? A gente se forma meio entendendo que a gente tem uma missão, essa missão, que professor é uma missão, e aí essa missão tem gerado, nesses contextos atuais, muito adoecimento, né, desses professores. Se a gente pensar o contexto de pandemia, a gente viu professores ali desesperados porque não tinham contato com seus alunos e preocupados com a situação dos alunos, né, que não estavam comparecendo no remoto, e se matando para tentar encontrar esses alunos, para tentar resolver esse problema, e massacrado com carga horária de trabalho, né, e ali na missão, se desdobrando com essa missão, e essa missão gerando, aprofundando o adoecimento, né? Ainda mais no contexto que a gente está vivendo de grandes ataques também ao professor, né? Especialmente dessas áreas como a área de história. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Veja, a metodologia de ensino de história, ela, por um lado, nos últimos anos, houve um avanço de discursos que tentou identificar, nessa história da formação dos professores de história, algo que foi chamado pela professora Maria Auxiliadora Schmidt de pedagogização do ensino de história, e aí até essas disciplinas como didática geral, né, o próprio fato da formação se dar nas faculdades de educação, né, as formações relacionadas ao ensino da história, a área de ensino, né, mesmo do historiador, da licenciatura de História, se dá nas faculdades de educação, e uma tentativa, então, também de retomar o papel do historiador na formação da história, o vínculo, né, da formação historiográfica com os pressupostos didáticos inerentes, né, ao próprio trabalho da história, né? Quer dizer, a gente pesquisa a partir do presente, a gente questiona o passado a partir de problemas do presente, a gente lida com discursos históricos na vida social o tempo inteiro, e a formação do professor de história precisa passar por uma formação, e do pesquisador de história, precisa passar por problemas do presente, né? Problemas do presente e usos da história no presente. E houve um processo de tentativa de tomar de assumir a responsabilidade dentro das faculdades de história também com a formação dos professores de história, sem negar, obviamente, né, a importância também das faculdades de educação e de disciplinas como psicologia da aprendizagem, e outras que muitas vezes são desmerecidas, e que no seu discurso eu vejo a importância que teria, né, como a sociologia da educação, que já fez todo um caminho de discussão sobre essa condição do professor enquanto trabalhador, da escola enquanto uma instituição, e muitas vezes, mesmo as perspectivas que tentaram criticar o processo de formação de professores, o que elas fizeram? Acabaram se reduzindo a questões relacionadas à metodologia de ensino de história. Então, por exemplo, vamos formar professores que sabem dar boas aulas de história, mas esses professores se entendem na inserção da escola enquanto instituição, se entendem as condições de trabalho, entendem um conjunto de questões que vão interferir diretamente nessa aula de história dele, né? E se ele não entende isso, como ele pode participar dessa luta, né? Que é fundamental para ampliar a possibilidade mesmo, até mesmo de dar boas aulas de história, né? Porque se a história não é um itinerário formativo,
e a escola não tem mais história, por exemplo, no ensino médio, o que adianta a nossa discussão sobre como ensinar a história? Né? Então, me parece que a forma que os alunos que fazem história no Brasil têm, isso é no Brasil inteiro, né? Ainda continuam reduzidas ao como ensinar melhor história, o que é fundamental, né? Mas sem se inserir dentro disso que você está falando, enquanto trabalhadores da educação, que vivem condições estruturais e que precisam também compreender e atuar, né? Ou seja, a metodologia do ensino não pode se separar dessa formação mais ampla, né? Enquanto trabalhadores. E aí, a minha pergunta será que a gente não... Essa se entender como classe trabalhadora, primeiro, isso, mas segundo também, como essa luta da classe trabalhadora, dos trabalhadores da educação, não se vincula aos trabalhadores de outras áreas, né? A classe trabalhadora em geral no Brasil, as diferentes ramos do trabalho, especialmente essa classe trabalhadora que depende da escola pública, né? Onde seus filhos estão lá. E eu vi na pandemia umas tensões, né, entre os professores, entre os trabalhadores da educação e essa comunidade de trabalhadores que dependem da escola pública, por exemplo, no fechamento das escolas, né, no fato da escola não funcionar, vamos manter o isolamento, vamos manter garantias, e aí revoltas dos pais e mães de alunos com relação ao fechamento das escolas. Agora, nesse momento, a greve dos professores e, depois de um processo de pandemia, também essa comunidade que depende da escola pública também resistente um pouco com relação ao fato de que passaram 2 anos com a escola com funcionamento remoto e agora queriam que o professor fosse o missionário, né? Cumpre os direitos do professor não garantidos, inclusive o piso, e queria que o professor fosse trabalhar assim mesmo, né? Dane-se. Mas também esses trabalhadores precisam de uma boa escola, eles querem uma boa escola, né? Então, eu fico pensando, a gente precisa também conseguir falar para essas famílias de trabalhadores, né? Reconstrução sobre a democracia da comunidade escolar, né? A participação de pais, mães, responsáveis dos alunos no processo de constituição da escola, e cada vez mais parece que essa discussão da democracia na escola, que é um princípio da LDB, está sendo atacado, né? Os diretores não são mais eleitos, intervém lá, começou com as escolas militares, você tira um diretor que foi eleito pela comunidade, né? E bota um militar para ser o diretor da escola, e agora vários outros processos, né, de diretores são tirados, interventores, mesmo em escolas não militares, né? A comunidade não participa, não tem poder de decisão nenhuma sobre a própria escola, né? Então, minha pergunta é essa, se é possível a gente reconstruir esses laços com a classe trabalhadora em geral, até porque o ataque, né, está vindo justamente dessa classe que quer, que depende, que precisa, que quer formar mão de obra barata e obediente, né? Quando a reforma do ensino médio ela foi muito fundamentada em coisas de vários institutos, como a SEMA, o Itaú Uniban, onde a crítica que eles faziam, as pesquisas que eles fizeram, era justamente, olha, essa formação desse aluno, jovem egresso do ensino médio, é um jovem que não está no trabalho, porque ele escreve errado, então ele não consegue responder um e-mail, ele não sabe fazer, ele não tem cálculos, matemática básica, ele fala gírias, isso foi uma coisa que apareceu numa das pesquisas da Fundação Lehman, ele fala gíria, então ele não tem como ser dente, né, conversar em gíria com o... E aí todo um discurso racista, inclusive, sabe, que você identifica ali na pesquisa, como eram pesquisas com empresários, né, que contratavam mão de obra de jovens trabalhadores, que recém-egressos do ensino médio, que criticavam a escola porque a escola não formou esse cara para ser um atendente, para ser um empregado deles, né? E ali um discurso racista presente ali, que quando eles falam do tipo que é o jovem, eles estavam falando do cabelo dos jovens, né? Então, das gírias, e aí as gírias que eles, todas as gírias relacionadas ao rap,
relacionado a uma cultura que está ligada, né, à cultura das favelas, da periferia, a cultura da população negra brasileira periférica. E, enfim, né, nas escolas militares a gente percebe um machismo profundo, né, da constituição de um tipo de comportamento, de vestimenta e de postura que impõe a ideia da virilidade, né, desses jovens. Então, a gente está, né, realmente em um processo assim, difícil mesmo, né? Minha pergunta é como constituir, ou se você acha que é necessário também, nos entendermos como trabalhadores da educação e nos entendemos como parte de uma classe trabalhadora mais ampla, especialmente a que depende da escola pública, e como constituir, né, lutas que possam integrar essa luta dessa classe trabalhadora contra aqueles verdadeiros inimigos, né? E não entender o professor como inimigo dos pais e mães de alunos, e nem os professores também só atacar os pais e mães de alunos como pessoas que não, né, que não estão preocupadas com a saúde das crianças, como aconteceu na pandemia, que são irresponsáveis e tudo mais, porque essas pessoas também tinham que trabalhar, né? Muitos lugares não pararam, e eles não tinham onde colocar os seus filhos, né? Enfim, seria por aí. É uma pergunta muito ampla e difícil de responder, mas você pode comentar do jeito que você quiser. De ter falado demais, gente, eu vou abrir para blocos, tá? Você comentar junto. Pessoal, quem posta questões? O áudio do Rafael estava falhando para vocês também? Tá. Eu ia... Tá. Agora que ele caiu, a pergunta foi respondida, porque eu achei que poderia ser aqui, eu não queria atrapalhar. Mas deu para ouvir, né? Falhou um pouquinho no final. Sim, sim. Então eu vou mandar aqui um WhatsApp para ele, para perguntar o que aconteceu, e você aí pode ir encaminhando. Ou você quer esperar ele voltar, porque ele não vai ouvir a resposta. Mas acho que pode ir falando, né? Aí eu... Você quer primeiro ver com ele se ele consegue voltar? Tá. Isso. Aí, pessoal da sala, se alguém quiser fazer algum comentário e acrescentando algo, pode ser? O Rafael Ele já voltou. está entrando aí, ó. Tá entrando. Porque ele tinha, pelo que eu entendi, ele tinha pensado num bloco, eu não sei se tem outras questões, né? Mas... Tá. Já tá aí, Rafael, voltou. Sua conexão caiu, né? Pessoal, Professor eu não estou Elias vendo também. ninguém. Vocês O estão me seu áudio ouvindo? ele falhou um pouquinho, Rafael, antes de você cair, mas deu para entender. A professora Elias também colocou aqui no chat. Tá, que ela está agradecendo muitíssimo a sua excelente comunicação, professora Fabiane. Ela está com problema no áudio. A professora Elias da área de didática e estágio também. Ela vai digitar a questão aqui. Rafael, você consegue retomar aí? Rafael? Acho que ele não está nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo, Cristiano? Com Vocês estão me ouvindo? oscilações. Não, caiu. Eu acho que a conexão dele está ruim lá. A professora Elias vai digitar ainda, a professora Fabiane, aí eu acho que você pode responder a questão dele, aí depois eu leio aqui no chat, pode ser? Pode sim, sim. Ele caiu, né? Ele não vai ouvir. Eu acho que está com problema na conexão. Tá. Mas como a atividade está sendo gravada, acho que depois ele terá condições de, né, ver. O Rafael traz questões extremamente fundamentais, né, para a própria defesa que eu busco fazer aqui, né? Quando eu menciono a necessidade de nos entendermos como trabalhadores da educação, é exatamente para nos conciliarmos nessa condição de classe trabalhadora e ao nos entender assim, né, a ideia
pelo menos na minha perspectiva de compreensão, é a possibilidade exatamente de conseguirmos, nesse processo de conciliação, entender os pais e os alunos como também pertencentes de uma classe social, né? E pertencentes desse processo, né? Que envolve a própria formação da condição do trabalhador e da trabalhadora. E eu vou um pouco, né, dentro do que o Rafael está trazendo, dessa que na contraposição da pedagogização do ensino de história, nós inserimos debates sobre o lugar da didática da história, né? Então, buscando assim nos afastarmos desse lugar, né, que tem a ver, inclusive, com o formato de formação de professores, né? Eu acho que a pedagogização ela vem muito também desse processo de constituição das licenciaturas na década de 30, porque nós estamos separados e quando a gente vai tentar, então, unir esse processo da formação específica teórica com a formação prática e formativa da condição de professor, nós fazemos isso muito desse diálogo da pedagogização e não da especificidade do profissional e da condição, não só da história, mas do lugar da condição do trabalho, né? Do trabalho da educação. E aí, assim, a experiência, né, que a gente trouxe para dentro do Instituto, numa perspectiva de nos afastarmos da pedagogização, mas também nos afastarmos dessa perspectiva de pressupostos didáticos que também formam o melhor professor, né, metodologicamente dizendo, de história, nós buscamos nas práticas como componentes curriculares, aí eu vou trazer uma experiência que está em processo, né, de constituição, né, desde 2018, e aí a pandemia nos tirou a possibilidade de compreender e acompanhar esse processo mais de perto, mas quando nós vamos discutir as práticas como componentes curriculares, para nos afastarmos dessa ideia de formar o bom professor de história, né, pura e simplesmente, nós buscamos práticas como componentes curriculares que tentassem fazer com que esse profissional se entendesse como classe trabalhadora e como, dentro dessa classe trabalhadora, dentro da sua especificidade, que envolve a luta da educação enquanto trabalhador da educação. E aí nós temos, nas três primeiras práticas como componentes curriculares, uma primeira prática que vai tentar fazer com que colocar em debate, né, o lugar da formação de professores. Então, a gente traz a perspectiva de como que as licenciaturas, a formação de professores e o lugar da licenciatura no Instituto Federal se deu e como isso está ordenado dentro dessas dinâmicas de projetos para a educação e que vem nesse alinhamento do que o Rafael está colocando, e colocou muito bem, das políticas neoliberais, né? Então, a gente traz, num primeiro momento, esse debate. Num segundo momento, que é a segunda prática, a gente coloca esse lugar de como o movimento dos trabalhadores da educação se projeta, né? E como os desafios no ambiente da escola se dá, né? E os limites que vão sendo colocados para essa luta e as possibilidades também que se apresentam. Então, uma outra prática, a gente vai tentando construir esse lugar, e aí, como exercício prático, nós levamos os alunos, né, para se constituir dentro dessa dinâmica do diálogo, né, com a sociedade civil organizada, com os sindicatos, né, com um ambiente da escola, mas visto desse lugar da dinâmica da condição do trabalho, né?
E, por fim, a gente coloca para eles, numa terceira prática, como componente curricular, dentro desse espírito da perspectiva da sociologia da educação, né? Eles possuem uma disciplina que é da sociologia da educação, que tem esse papel, mas ela está integrada com uma prática como componente curricular, que visa exatamente entender as lutas e os movimentos sindicais, né? E como eles estão articulados, não só na relação, e aí, Rafael, essa é uma tentativa que a gente faz, não só do lugar do sindicato da categoria, mas da busca de entender outros movimentos de mobilização de outras categorias e como, nesse processo de articulação e de entendimento, né, dos outros movimentos de defesa de determinadas categorias, de onde se encontram enquanto classe, enquanto perspectiva desse alinhamento, né? Porque, ao fim e ao cabo, estamos falando da classe trabalhadora, ainda que, enquanto profissionais da educação, tenhamos especificidades do processo da luta e da perspectiva mesmo do cumprimento da função social. E aí, né, a gente faz um exercício muito grande de afastamento dessa ideia cristã de que nos concebemos como professores para uma missão desse lugar da vocação, mas que, enquanto trabalhadores da educação, imersos em disputas de projetos de educação, nos colocamos dentro do cumprimento institucional de uma função social e não de uma missão. Então, inclusive, quando nós fomos fazer o nosso congresso, né, para elaborar o plano de desenvolvimento institucional, nós ficamos 2 dias brigando, né, entre aqueles que queriam a missão e entre aqueles que queriam a função social, né, porque essa compreensão da missão e da função, elas ensejam concepções de instituição e de lugar do trabalhador completamente distintas. E a nossa dificuldade de fazer entender como que nós, enquanto instituição de educação, tínhamos o dever, né, de nos colocarmos no lugar da função e não da missão. Então, assim, as questões que você coloca são fundamentais, né? Nós, enquanto profissionais da educação, fomos os únicos que, sobretudo federais, né, fomos os únicos que tivemos a oportunidade de privilegiar a vida, né, nesse processo da pandemia, porque nós adotamos a contragosto o ensino remoto em favor da vida, né? E enquanto a maioria dos profissionais, depois de 15 dias, retornaram aos seus trabalhos presenciais e às situações de risco e submetendo, né, o direito à vida à garantia da economia, né, da manutenção da economia, acabou constituindo isso que você colocou e que hoje aparece nos discursos contrários ao processo, né, do movimento paradista da educação, do tipo, mas vocês ficaram parados 2 anos e ainda, né, querem ficar mais parados. Então, a gente está vivendo uma deslegitimidade do movimento paradista, que não é uma coisa nova, mas que vem com esses contornos novos, né, de desautorização do movimento em face dos 2 anos e meio que nos mantivemos na forma remota, né, para garantia, ainda que diante da desterritorialização do processo de ensino-aprendizagem, que pudéssemos manter essa conexão, né, com os nossos estudantes e a manutenção da dinâmica institucional através do remoto. E nós estamos diante, eu acho que, mais do que qualquer outro momento,
nesse confronto entre nós e eles. E o apagamento da condição de classe trabalhadora se colocou ainda mais fortemente nesse momento pós, né, ensino remoto, em que os trabalhadores que necessitavam da territorialidade da escola em tempos de pandemia para manter-se, né, na sua dinâmica de trabalho, veem nós, nesse processo de vinda para dentro de casa, né, um lugar de oposição. Então, hoje nós temos trabalhadores contra trabalhadores. Né? O que, ao meu ver, vai precisar muito mais do que tratativas como essa que a gente faz no processo de formação de professores para ver a superação de que não se trata de trabalhadores contra trabalhadores. E aí eu vejo um caminho, que é o caminho de nós, enquanto instituições de educação, que estamos, enquanto Magistério Federal, diante da possibilidade da realização da extensão, como esse lugar de aproximação com a sociedade e de desconstrução dessa luta que se fez de trabalhadores contra trabalhadores, que se instaurou especialmente nesse contexto de pandemia. Né? Então, eu ainda acredito assim, na possibilidade de que encontremos no caminho da extensão e da aproximação com a sociedade formas de ir desconstruindo esse lugar de que nós estamos contra eles e vice-versa, e trazendo esse diálogo e nos portando, obviamente, como trabalhadores, né? E como tais, diante da possibilidade de uma construção de alinhamento de defesas comuns, né? que estão postas na condição do trabalho. Então, eu acho que são possibilidades futuras e que não são fáceis de se estabelecer, né? Então, assim, não tenho resposta, tenho possibilidades. Eu ainda acredito que nós precisamos, né, de nos aproximarmos da sociedade, e não é um caminho fácil, né? Talvez a curricularização da extensão, mas ainda assim há mais dúvidas e desafios do que efetivamente soluções para a superação desse nós contra eles, né? Perfeito, Fabiane, muito legal. Obrigado. Imagina. Então, pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aqui nas perguntas. Tem questões aqui da LS, da professora LS. Aí, LS, tudo bem? É só essas mesmo, pessoal? Teve mais alguém, no momento que eu caí, teve mais alguma questão? Além da professora LS? Não, foi só essa, Rafael. Tá bom, Você então vai vou ler ver. aqui a questão. Eu só um recadinho rápido de utilidade aqui. Eu tenho um pessoal entrando já no link, que é o mesmo link das comunicações. Então, só para avisar o pessoal que entrou, podem ficar na sala, tá? Vocês não estão na sala errada. A gente vai encerrar a mesa às 10 horas. Aí nós teremos um pequeno intervalinho até 10h15. E vai ser esse link aqui, a sessão do professor Sade e professora Sônia. Eu também ficarei nela. Então não se preocupe, tá? Podem ficar no link, a gente só vai depois dar o recadinho, porque senão o pessoal vai achar que confundiu a sala. E o da professora Heloísa e Brena em outro link que eu vou passar depois. Obrigado. Só isso. Beleza, Cristiano, obrigado. Então, pessoal, Fabiana, a professora LS pergunta assim: gostaria, por favor, se poderia expor de forma geral, qual é o impacto dessas normalizações LDB, BNCC, especialmente BNC, formação, entre seus colegas de outras disciplinas do curso de História do IFG? Quem é este nós que a senhora fala? São os professores de todas as disciplinas, áreas, e não apenas da área de ensino, estágio, educação, formação de professores? Caso sim, como vocês conseguiram isso? E a que se deve? O NDE teria tido um papel fundamental nesse processo? Para esclarecer, no sentido de detalhar, minha pergunta: há um verdadeiro engajamento dos docentes do seu curso no IFG, por exemplo, na construção do PCC? Ou se haveria presença, entre aspas, no momento de definição
de horas, disciplinas da grade curricular desse PPP, a outra questão que gostaria de conhecer é como a senhora vê a recente reforma do ensino médio e a possibilidade de empregabilidade a médio e curto prazo para os atuais ou as atuais e futuras licenciados, licenciadas em História. Caso o quadro seja pessimista, tenderia a haver fechamento do curso de graduação em História por falta de demanda? A professora Elias está como você, Rafael, fazendo perguntas assim. E agora, José, né? Difíceis de serem resolvidas, assim, né? Enquanto, de forma, a gente precisaria de uns 3 dias tomando cerveja para poder pensar sobre todos esses temas, né? Mas eu vou tentar aqui, professora, trazer algumas questões, né? A minha experiência, como ela está amparada dentro do Instituto Federal, e aí, assim, como eu disse, né, eu me compreendi como trabalhadora da educação dentro do IFG, e a minha experiência se colocou muito constituída nesse processo de áreas propedêuticas e áreas técnicas. Dentro da formação histórica, que começa lá nas escolas de artífices, passa pelas escolas técnicas, passa pela constituição da sua condição federal, né, enquanto projeto federal, depois Cefet, e aí chegamos no IFG, eu entendo que dentro do Instituto, em face, né, desse lugar das áreas técnicas que se colocam, né, enquanto a identidade e demandam esse lugar da identidade da instituição, para as áreas técnicas, essa imersão nossa desse lugar propedêutico e da necessária luta por uma formação integrada, numa perspectiva emancipatória, né? E calcada na defesa teórica, né, da formação unilateral, fez com que nós, enquanto áreas propedêuticas, né, disciplinas formativas da educação básica, nos colocássemos num processo de construção identitária que disputasse com o grupo das áreas técnicas a identidade institucional. Então, quando eu falo nesse nós, eu estou falando muito desse lugar que me define num espaço de disputa identitária dentro do Instituto Federal por um projeto que é o projeto de educação integrada, em contraposição a uma perspectiva de tradição técnica, da técnica pela técnica. É óbvio que nem todos os meus colegas que atuam e que se colocam desse lugar da formação técnica e tecnológica, né, da educação profissional, eles repudiam o lugar que nós, da formação propedêutica, nos colocamos dentro do Instituto. Mas esse processo formativo, esse processo de disputa de identidade institucional, nos define enquanto instituição, né? Por exemplo, na experiência que nós tivemos agora no processo eleitoral, né, para a reitoria, nós éramos 3 mulheres concorrendo a reitora, né? Então era eu, professora de história, né? Então assim, da área da licenciatura, que está no Instituto em razão da licenciatura, a professora Oneida, que por sua vez é uma pedagoga e que também está na instituição em razão das licenciaturas, e a professora Maria de Lourdes, que era da engenharia e que, por sua vez, remetia a um projeto de tradição, né, que vinculava a época da técnica tão valorizada lá no processo da constituição das escolas de artífices. E, para nossa
surpresa, chegou ao segundo turno as duas professoras que haviam se inserido no processo do Instituto Federal em razão da licenciatura. Então, eu e a professora Oneida estivemos dentro do segundo turno, né? E hoje a professora Oneida é a reitora eleita e em exercício no Instituto. E aí, para nós, isso foi muito significativo, porque demonstra que o Instituto Federal ele se formou enquanto processo identitário na relação de um projeto que se fez e se afirmou em face da constituição das licenciaturas. Então, hoje a gente tem esse coroamento e é óbvio, né, as disputas permanecem. Então, esse nó está muito perpassado por essa dimensão. E, no caso do campus Goiânia, a coordenação de Ciências Humanas e Filosofia agrega todos os professores da área de educação. Então, as professoras pedagogas, e aqui eu estou falando as professoras porque são 5 professoras, né? Elas integram o debate do PPC. Então, elas estão necessariamente envolvidas em todos os projetos de licenciatura, porque elas compõem esse processo, né, de construção identitária. E aí, nesse sentido, a maioria dos nossos NDEs da licenciatura, eles visam fazer essa articulação não só da área específica, mas também de trazer esse professor da pedagogia, da sociologia, da filosofia, para compor o debate, lugar da formação de professores, razão pela qual, por exemplo, nós pudemos construir uma prática como componente curricular que superasse essa dinâmica da metodologia do ensino de história, né? Do fazer, como o Rafael, eu gostei muito disso, até anotei aqui, né? Do fazer, o bom professor de história, né? Aquele que lida e domina a metodologia de ensino de história, né? Então, assim, as nossas práticas como componentes curriculares, elas acabaram superando esse lugar. Agora, é fato, e eu vou ser muito honesta, que a prática como componente curricular, hoje, os enfrentamentos em torno da sua constituição e da sua efetivação são menores do que lá em 2015, quando nós estávamos muito no lugar dessa metodologia do ensino de história, porque lá atrás nós disputávamos sobre qual é, então, a melhor metodologia de ensino de história, né? E agora isso se dilui na medida em que parte do nosso processo de debate sobre a prática como componente curricular perpassa essa formação política do profissional da educação na sua área específica de história. Então, a gente tenta constituir esse lugar da licenciatura, esse lugar do professor, né, da formação, da profissão, para constituir essa perspectiva da classe, do entendimento da classe trabalhadora na sua especificidade da educação. E aí há um engajamento hoje muito maior dos docentes do que tivemos no projeto de 2015, né? Então, temos hoje um engajamento maior das PCCs, inclusive, assim, com disputa mesmo, porque os professores são desejosos de se envolver e muitas dessas PCCs que temos, buscamos também trazer não só professores de história, mas da sociologia, da educação, para compor, da filosofia, para compor essas PCCs numa perspectiva de ir se entendendo para fora do lugar da especificidade da história. Sobre o lugar, né, das questões, né, da LDB, da BNCC, eu trouxe aqui, né,
eu entendo que eu tenha trazido, quando eu falei desses egressos e do mundo do trabalho, perspectivas desafiadoras e não só para nós, professores de história, mas para todos nós que nos colocamos enquanto professores. Né? Eu vejo um contexto de desmonte de muitos projetos que a gente considerava ali já consolidados, como o debate da democratização, né, desse processo de construção democrática e participativa das instituições. A gente retroage à dimensão das competências e habilidades, né, razão pela qual nós da educação profissional e tecnológica, muitos de nós somos totalmente contrários ao Pronatec, porque o Pronatec ele visa formar esse atendente que o Rafael, esse atendente de sucesso, né? Esse atendente modelo de um projeto do capitalismo, né? do neoliberalismo. Então, obviamente que os impactos dessas normatizações eles são nefastos para o mundo do trabalho, para o processo de formação de professores, e, evidentemente, esse entendimento ele está em disputa, não entre nós, do coletivo, né, de professores de história, nós somos 16 professores de história, mas ele está em disputa com outras áreas. Por exemplo, enquanto nós fazemos uma defesa desse lugar da formação de professores, nós temos áreas que foram obrigadas se quisesse a oferta da graduação, deveria optar pela licenciatura e não do bacharelado, mas que fazem a defesa da perspectiva do bacharelismo e não da licenciatura dentro do processo. Então, inclusive, dentro do campus, a gente tem lutas imensas com várias áreas, e quando a gente faz o fórum de licenciatura, não raro a gente escuta que alguns dos colegas falam, né, que os professores de história e as pedagogas não deveriam participar dos debates sobre formação de professores para permitir, então, a perspectiva do bacharelado e não da licenciatura dentro do processo. Isso porque estão compondo o fórum de licenciatura. Então, está aí um debate. Sobre a questão que se coloca, né, sobre a reforma do ensino médio e os limites, né, assim, constituídos, inclusive, para a empregabilidade, eu gosto de pensar que, embora estejamos num quadro pessimista, eu não entendo o fechamento dos cursos de graduação em História como algo colocado não para as instituições públicas, né? Para as instituições privadas, eu penso que não só a História, mas uma série de outras áreas, com exceção da Letras e né, da área de Letras, que envolve aí a sua formação na língua portuguesa e nas línguas estrangeiras, e a matemática, de resto, nenhum de nós, né, estamos garantidos enquanto disciplinas obrigatórias no processo da reforma do ensino médio, né? Então, estamos todos diante do mesmo desafio. E aí, por que, embora o quadro seja pessimista, eu não entendo, né, o fechamento dos cursos de graduação em História, ao menos nos espaços, né, das universidades e dos institutos federais. Exatamente porque esse não é o primeiro momento que nós passamos por uma situação como essa de ataque à própria área, né? Se a gente for se recordar, né, nos anos 70 tivemos um ataque na própria
no próprio fim do curso de História e o estabelecimento dos estudos, né, sociais, né, em substituição à área de História, e muitos cursos de História sobreviveram nas instituições públicas como resistência a esse movimento, e anos depois tivemos outras articulações e reformas da educação básica que nos permitiu nos inserirmos de novo no processo de consolidação, né, de carga horária efetiva na formação da educação básica. Então, nesse sentido, professora, eu acho que estamos, e é por isso que eu falei, né, de que o único caminho que nós temos é o da luta e da resistência, né, posto que estamos diante de ataques, vários ataques que não são novos, mas ataques que estão muito sistemáticos, né? Então, nós estamos diante, e às vezes a situação que se coloca diante do governo nos faz acreditar que estamos diante de um governo desarticulado, mas estamos, a despeito das várias mudanças que ocorreram dentro do Ministério da Educação, fato é que existe um projeto muito bem articulado e, independentemente de quem senta na cadeira, o projeto segue firmemente sendo constituído. Então, nos cabe a resistência, a luta, né, para poder, como tempos atrás conseguimos, né, mudar o curso dessa história, retomar aí novos projetos de educação. Então, eu ainda acredito muito na luta e na resistência como um processo de superação da crise e do quadro pessimista que estamos diante dele. Né? Nós seguimos bravamente resistindo no Instituto Federal à manutenção das licenciaturas. Esse semestre, nós fomos impactados por a maioria dos nossos cursos, não só da licenciatura, mas também as engenharias e demais bacharelados, não completou turma. Né? Então, a gente segue resistindo, né? Há cursos como o da licenciatura em música, muito impactado, desde os debates da reforma do ensino médio, mas estamos lá resistindo, né? E nos colocando diante de uma função social da defesa de uma formação integrada e da importância desses profissionais no processo, né, de consolidação de um projeto de educação. Então, estamos mantendo, sem fechar turma, mesmo quando temos apenas a matrícula de 7, 8 alunos, né, em determinados cursos, por acreditar que essa resistência faz parte da luta e é fundamental para a formação de professores. Eu não sei se eu consegui, professor Elias, dar conta, mas assim, a gente pode, olha, eu chamando o povo para beber uma cerveja, a gente pode depois, quando estivermos em condições, né, plenas de garantir a saúde, fazermos isso numa mesa de bar. Fabiane, cara, que maravilhoso essa conversa, cara, tanta questão importante aqui. Com certeza, muitos aqui aproveitaram demais sua fala. E é isso, a gente precisa mesmo construir outros espaços para aprofundar isso, porque eu queria tanto poder continuar essa discussão. Acho que você tocou em questões tão importantes e acho que a gente precisa conhecer esses caminhos que vocês trilharam. Eu acho que eu percebi que isso contribuiria muito com a nossa elaboração aqui da formação de professores de História aqui na Faculdade de História. Acho que vocês trilharam um caminho muito importante, né, nessa discussão relacionada à questão da classe trabalhadora e da classe trabalhadora da educação. Essa é uma formação fundamental, né? Esses caminhos, esses trajetos que vocês construíram é muito importante. E é isso aí, vamos criar outros espaços, com certeza. Mesa de bar e outras mesas também, viu, Fabiane? Eu que estava refletindo que a gente precisa aprofundar isso e queria te chamar aí para outros eventos aí, para a gente poder continuar essa discussão.
tá bom? Muito obrigado mais uma vez, foi maravilhosa fala, maravilhosas reflexões, as respostas. Obrigado. Eu agradeço, Rafael, agradeço ao Cristiano e a todos os organizadores do evento, obrigada pelo convite, e deixo aqui já, né, assim, eu acho que nós podemos promover momentos mesmo de diálogo entre o colegiado, né, da licenciatura, porque somos 16 e todos nós estamos atuando na licenciatura e na educação básica, né, com exceção daqueles que estão em gestão, e eu acho que a gente pode promover mesas de debates, pensarmos e estruturarmos temas dos quais possamos fazer essas trocas de experiência e de reflexão, porque experiências que a UFG elabora e organiza na formação de professores vem muito no sentido de contribuir também para as nossas reflexões enquanto processo de formação de professores no IFG, né? E eu acho que precisamos criar novas oportunidades e às vezes a gente está aí tão perto e não nos colocamos em diálogos frequentes, né? E acho que a gente pode pensar nessas experiências de debate e diálogo. Com certeza, vamos fazer isso. Obrigado, Fabiane. Pessoal, agradeço aí a participação de todo mundo, a presença de todos. Agradecer o Cristiano Nicolini aí pela coordenação desse seminário, né? Muito importante. E vamos dar início, então, daqui a pouquinho, tá? Um intervalo de 5 minutos só. E 10h15 a gente volta para as sessões de comunicação, tá bom? Uma delas vai ser aqui, nesse link, e a outra sessão está colocada no link aí também, do chat, tá bom?